Alô, alô, alô. Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2, a FAP. Hoje a gente está aqui na nossa 11ª sessão do Cinefap Convida, o início de uma nova temporada, de um novo semestre aqui para o Cineclube. A gente nesse semestre, diferente do primeiro, queria começar também a expandir os diálogos, a trazer mais filmes de fora do curso ou mais ainda restritos à nossa região. Mesmo que a gente talvez no futuro expanda para mais possibilidades, por enquanto a gente queria ainda se manter aqui no Paraná, expandir a nossa discussão dentro da universidade para esses filmes e conhecer essa produção local, sem nunca esquecer os nossos filmes universitários. Bom, com tudo isso em vista, hoje a gente vai receber o filme Curitiba, a maior e melhor cidade do mundo. Filme de 2014 dirigido pelo William Biagioli, que, como todos os realizadores do Cinefab Convida, vai estar depois da sessão para conversar com a gente. Para você que está só ouvindo o podcast, você pode conferir o filme de duas formas. O filme está aberto no YouTube ou você pode conferir ele também lá no nosso grupo do Teams do Cinefap, caso você seja estudante da Unespar. Você pode ir lá, conferir o filme, ver, baixar e tal. Tá tudo disponível lá. Bom, caso você queira se inserir no grupo, mande uma mensagem pra gente, a gente coloca por lá. Muito obrigado aí. E não se esqueçam que na terça-feira, às 19 horas, a gente tem mais uma sessão do Cinefap regular, onde a gente vai exibir o filme Junkers Come Here. É toda semana lá na twitch.tv/cinefap e também lá no nosso servidor do Discord, onde depois das sessões você pode conversar sobre o filme com a gente, ou também falar alguma impressão que você tenha da realidade, ou de como o filme se insere na sua realidade, ou do que você sentiu vendo o filme. Enfim, quanto mais pessoas chegam nos debates, quanto mais pessoas aparecem, mais legal fica a conversa. Tá ok? Muito obrigado aí, fiquem agora com o filme e depois a conversa. Bom, então, cara, pô, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. A gente sempre começa as coisas já lançando uma pergunta pro convidado que a gente gosta de já começar com tudo aí. Eu acho que a coisa que mais que aparece assim à primeira vista no filme é o VHS, né? Eu acho que eu queria perguntar antes pra você disso, assim, antes de a gente entrar em falar sobre cidades e tal, eu queria que a gente falasse mais concretamente sobre isso. Por que a escolha do VHS? O que que você pensava tirar dele? E por que ele tem esses tons tão, enfim, tão chamativos aí? Uhum. Pô, obrigado aí, né, pessoal que tá aí. Obrigado também pelo convite, obrigado pela honra de quebrar a lógica de ser ex-alunos aí do curso. Infelizmente eu não fiz a faculdade, mas fiz a pós, né? Então, obrigado aí pela excepcionalidade, assim. Cara, eu não sei se eu sei te responder totalmente sobre o VHS, sabe, Gabriel? Porque eu queria muito que o filme, assim, falando pra vocês aqui, tem uma coisa que eu piro demais, assim, piro mesmo, assim, eu realmente acho uma das coisas mais incríveis que tem, que eu não sei se vocês já viram esses registros que tem no YouTube de que a galera punha a câmera no carro e saía pra dar um rolê na cidade, assim. É uma das coisas mais fascinantes que tem, assim, eu já achei vídeo de São Paulo, do Rio, até de Ponta Grossa, que a pessoa simplesmente plantava a câmera no carro e ficava dando volta, e alguns, tem um que era um que eu vi em São Paulo dos anos 80, que o cara era um descendente japonês, assim, o cara era muito, como é que eu posso dizer, ele era muito Caxias, assim, ele explicava exatamente qual rua que ele estava, o bairro, agora vou entrar à direita aqui na rua tal, e eu sempre fui fascinado por esse registro, digamos assim, amador afetivo que tem o VHS, né? Porque ela representa muito essa imagem da pessoa que tem uma câmera ali na mão, não sabe muito bem o que fazer com ela, mas quer loucamente registrar, né? E daí eu tinha essa câmera do meu pai, que é uma mini VHS, na realidade, ela é uma câmera portátil, assim, e ela acabou sendo, cara, assim, a principal parceira nesse processo aí, porque, por exemplo, aquelas imagens do Guaíra, né, que vocês viram, aquilo foi, pô, eu só entrei no Guaíra, né, e como eu tinha uma câmera VHS na mão, sim, rigorosamente ninguém me incomodou, assim, os caras falaram, meu, deixa o cara doido aí filmar com VHS, né, não tem problema nenhum. Então eu andei pelo Guaíra inteiro, subi lá
no mezanino, filmei tudo que eu queria lá. Então, ela acabou sendo até uma boa aliada nesse sentido. E as cores que você falou, cara, isso é tipo filmar com película, assim, é uma grande surpresa, né? Porque a câmera estava parada há muito tempo. As fitas que eu comprei aqui na 24 de maio eram fitas, acho que já estavam, sei lá, né? Fita que tinha sido feita há muito tempo. Então eu não tinha muito controle sobre isso. E quando a gente finalizou lá com o Della Muta, que está aqui ainda no debate, a gente nem mexeu muita coisa, né, cara? Não sei se ele quer adicionar alguma coisa aí, mas acho que foi por aí. Não sei se eu respondi sua pergunta, cara. Foi mal. É, só de curiosidade, não. É concorrência do VHS, né? Não é VHS. VHS é do JVC, né? Era a Hi8, né, que a gente usou. Da Sony. Hi8, é verdade, é verdade. Era uma câmerazinha da Sony, é verdade. Ah, eu não sabia disso aí não, cara. Achava que o VHS era genérico. Eu acho que VHS, o nome VHS, todo mundo chama de VHS tudo, né? Tudo que era fita magnética, mas eu acho que é da JVC. E também tinha uma coisa, cara, desse negócio de usar essa câmera do meu pai, que o primeiro trabalho que eu fiz quando eu ainda morava em Ponta Grossa, na escola, foi com essa câmera, cara. E seguiu mais ou menos o mesmo espírito, assim. A gente foi, filmou, tinha uma feira literária, entrevistamos uns caras lá e tudo. Então, ela, para mim, ela tinha essa, como tem até hoje, assim, esse espírito meio aventureiro, assim, de pegar a câmera e filmar mesmo, né? Então foi mais nesse sentido. Não, acho curioso que, assim como o Super 8, assim, o VHS, e é curioso justamente porque, enfim, você tem uma mudança de geração e daí essa geração é nostálgica com coisas da sua infância, né? E automaticamente essa memória afetiva que você mesmo falou que tinha, ela vem muito disso, de como esses aparatos registravam o mundo, né? Então, enfim, seja o Super 8 tem essa ideia desse registro familiar para as pessoas que estavam lá fazendo seus filmes nos anos 2000, hoje você já tem muito mais filmes em VHS, justamente porque as pessoas tiveram a infância nos anos 90, né? É verdade, cara. E tem até uma coisa engraçada nesse sentido que você estava falando. Tem até aquele filme, acho que os Jovens Bauman, né, que passou na Cinemateca no ano passado, que, se não me engano, também ele é filmado em mesmo em VHS também, ou em Hi8. Mas uma coisa que você falou que eu acho interessante, que ao contrário de outras famílias, assim, essa câmera VHS ou essa câmera Hi8 que tinha lá que é do meu pai, ele nunca foi o cara dos registros. E é isso que eu sempre achei um mistério, assim. Então tinha essa câmera, mas ela nunca tinha filmado nada, assim, a única, tanto que inclusive quando eu peguei ela efetivamente na casa dos meus pais e trouxe para cá para fazer o filme, tinha uma fita dentro que tinha filmado, a única coisa que tinha filmado era um passeio da minha mãe com a minha irmã em Vila Velha, justamente, no parque de Vila Velha. Isso devia ser uma coisa de 4, 5 minutos, assim, e só isso, cara, não tinha mais nada, sabe? Então, tanto com fotos quanto com vídeo, assim, minha família nunca foi muito de registrar. Então, tinha uma certa ideia também acho que de se apossar daquilo e, sei lá, fazer um filme que era um filme totalmente sem dinheiro, totalmente sem qualquer coisa, assim. Então tinha um lance também de se apossar disso. Pô, muito massa, cara. Eu queria agora passar para o nosso segundo momento aí, né? Sempre que a gente faz, que é abrir aí pro pessoal que chegou aí no Discord. Quem quiser falar alguma coisa, já se sente confortável, abre o microfone, pergunta, só dá sua opinião, enfim, sinta-se livre aí. Não, já que a gente entrou nessa questão dessa ideia de um registro afetivo, né, dessa câmera que tem essa textura de um registro que está relacionado à memória, ao passado e tal, uma coisa que eu percebo no filme também é muito essa coisa de um registro da cidade também na época, né, 2014 ali, 2013, que tem toda a coisa do estádio da Copa e tal, enfim. Nesse sentido, eu queria perguntar o que figurou o tipo de imagem que você queria, né? Qual que é o tipo de imagem que você estava buscando assim na cidade quando você saiu para gravar? Pois é, pô, é muito massa a pergunta, Yuri, porque é uma coisa que eu acho que é sempre legal de falar, mas embora eu não tenha feito o curso, eu fui uma das tantas pessoas que veio para cá, para a cidade, para fazer cinema, né? Ou tentar fazer cinema, né? E então o filme também, para mim, ele tem um lance, Yuri, de desbravar a cidade, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Mas Curitiba tem uma certa coisa meio. Tem um certo. Eu sempre brinquei que a própria linha verde, assim, ela parece ser uma fronteira, né? Digamos assim, uma fronteira mesmo, porque ela tá ali circunscrevendo a cidade inteira, assim.
e parece que daí depois dela tem uma outra cidade, ou até outras cidades mesmo, outros bairros e tal, e que a gente muitas das vezes não desbrava e tal, fica nesse circuito meio, deixa eu ver, Cabral, Centro, Batel, aí, sei lá, quando a gente foi lá pra casinha, fomos desbravar o portão, assim, eu sempre gostei muito de desbravar a cidade e fazer isso, claro, porque estava chegando ainda na cidade, eu me mudei pra cá efetivamente em 2011, então 2013 é isso, né, cara, eu tava 2 anos aqui, 2 anos e pouco e tal, e 2013 para 2014 quando eu filmei essas imagens. Então tinha esse lance de investigar mesmo a cidade, entender isso, e daí eu comecei a perceber junto com isso essa espécie de quase de pedido de atenção que a cidade estava dando através desses recados, né, que tinha espalhados das mais variadas formas, né? Era quase que aquilo que uma vez eu até conversei com o Guilherme que está aí, que era esse lance de parece que a cidade tipo é uma pérola, é uma coisa incrível e só não foi descoberta ainda, né? Parece que tinha essa ideia assim. E eu achava muito engraçado isso, falei, cara, tem e à medida que a gente foi pesquisando, né? Eu lembro que o filme, acho que a primeira imagem, efetivamente, que veio foi justamente por causa do Guilherme, que era essa lavanderia que ficava perto da casa dele. Agora eu não lembro se foi o Guilherme ou se foi um outro brother, que chamava Yuri também, por acaso, com essa coincidência, que falou: Pô, cara, tem um lugar que é a melhor lavanderia do mundo. Daí, tanto que é a primeira imagem que aparece efetivamente, assim, a primeira piada, digamos assim, do filme. E eu também acabei conhecendo muitos lugares da cidade por causa desse filme, né? Fui desbravando ele. Então eu tinha um desejo muito grande de conhecer mesmo, né? Conhecer a cidade e tal, conhecer e olhar para ela, né? Massa isso, cara. E é massa esse lance que você falou da linha verde, porque eu moro aqui, eu moro em Colombo, né? Só que eu moro meio que em Colombo, a 1 quilômetro da fronteira entre Colombo e Curitiba, e é bem perto, que tá tendo uma obra bem grande de expansão da linha verde aqui e tal. Só que eu moro do lado de lá da linha verde, né? De cá, né, no Uhum. caso. E é bem isso que você falou, assim, parece que existe uma vida que eu tenho em Curitiba e daí a vida aqui em Colombo é uma outra vida, né? Um outro lugar que tem outras coisas acontecendo, assim. Isso é uma coisa bem doida mesmo. Exatamente, cara. Quem já teve a experiência assim de ir na linha verde à noite, assim, ir para aqueles bairros lá do Villa Auer e não sei o que e tal. Cara, ou mesmo quando você vai sentido Araucária, assim, nossa, velho, é uma coisa meio Blade Runner, assim, que rola umas luzes, uma puta de uma. É tipo muitas pistas, é um negócio muito louco, cara. E é uma paisagem mais horizontal, assim, né? Não tem tantos prédios, não tem tanta mais industrial, né? Você tem muitos galpões ali, você tem. Enfim, eu acho fascinante, né? Era muito louco, né? Foi uma época de muito de desbravar esse território mesmo, assim, e ao mesmo tempo, não só desbravar o território físico, mas o território emocional, digamos assim, da cidade, né? Que forma essa, essa coisa que muitas das vezes a gente critica, né? Essa coisa do curitibano ter essa necessidade de uma autoafirmação que é meio paspalha, né? Que sempre fica configurado muito bem no. Estava conversando com o Guilherme antes, acho que na figura do prefeito, né? Acho que o prefeito é o resumo disso. É, não, total. A gente tava vendo uma imagem hoje lá que era, acho que sobre o Museu da Rosa Cruz, que é ali no Bacaxiri, né? Que é o museu lá que tem a múmia e tal, egípcio. E aí a notícia era, Curitiba vai inaugurar museu em homenagem ao faraó Tutankhamun. E daí era a foto era o Greca, assim, né, em cima com a tumba do faraó ali do lado, né? Todo pomposo ali. Engraçado isso. O prefeito do hino. Mas eu acho que tem. Dentro dessa ideia tem uma coisa até mais possível de se elaborar, né? Que é uma certa. Poderia ser, e eu acho que é justamente fantástico que não seja, né? Uma exposição pela exposição do mito, né? Que é o mito da cidade modelo. Você basicamente fica lá e criticar isso, mostrar os defeitos da cidade. Eu acho que o filme segue uma outra linha, mas que ao mesmo tempo também trabalha junto com essa ideia de exposição do mito, né? Que é justamente encontrar nessas particularidades, né? Nesses canteiros mais íntimos, encontrar, você mesmo falou da lavanderia, ir lá no X Lombada. Eu acho fantástico, inclusive, que daí existe uma escolha ali, né, por se estender mais no X Lombada do que no Madeiro, né? Então, acho que a escolha natural poderia ser ir pelo Madeiro, ou se você estivesse operando dentro dessa ideia de uma simples exposição do mito, mas eu acho que seria interessante você falar um pouco mais disso, assim, de como que
foi também encontrar e tentar de alguma forma desconstruir essa imagem da cidade, assim. É verdade, cara. É verdade porque, assim, tem. É muito curioso, né? Porque a gente que tá aqui em Curitiba e tal, né? Às vezes, eu não sei se todo mundo tá aqui na cidade, às vezes veio pra cá e às vezes tá na sua cidade de origem, assim. Mas eu acho que todo mundo sente que tem essa espécie de. É que eu acho que tem algumas coisas nisso aí que você falou, Gabriel. A primeira delas é que todo esse lance da cidade modelo, depois pesquisando e tal, acho que na época, e depois de fazer o filme continuando, foi uma grande campanha, né? Foi uma grande campanha de marketing mesmo, né? De publicidade, assim. E eu detectei essas coisas principalmente quando passei a conviver mais com o Valdeliz, que é nosso grande amigo, e também com a Ju aqui, que é minha namorada, que também é daqui, cresceu aqui na cidade, que é, por exemplo, o lance do lixo que não é lixo, né? Eu achava muito engraçado, porque para mim, pô, o Guilherme também é do interior de São Paulo, a gente foi criado uma coisa, pô, era lixo, ponto. Lixo é o lixo, não tem coleta seletiva de lixo. Pelo menos da onde eu vim não existia isso. Quando era criança, Ponta Grossa também acho que não tinha na época que eu morava. E aí aqui teve toda essa campanha do lixo, que não é lixo e tal, é a cidade que faz a coleta seletiva do lixo, é a cidade que tem as canaletas de ônibus, o metrô de superfície, tem toda a ideia, a capital ecológica, tem uma série E tudo isso remonta a uma época ali, cara, e que é justamente o segundo mandato de Jaime Lerner, que é começo dos anos 90, assim, e daí logo depois, final dos anos 80, começo dos anos 90, e logo depois dele vem o Rafael Greca. Então, para quem é, digamos assim. No primeiro mandato, né? Importante. No primeiro mandato, isso, no primeiro mandato do Rafael Greca, que agora ressurgiu aí das cinzas políticas. Tudo isso junto, esses dois períodos históricos, assim, o Jaime Lerner, que é o grande arquiteto, modernizador da cidade e tal, e o Rafael Greca, que é o príncipe da cidade, assim, ou pelo menos é o que passa pela cabeça dele, né, completamente maluco. Tudo isso junto acabou tendo de alguma forma, junto com essas campanhas, junto com que eram campanhas midiáticas mesmo, muito fortes e tal, campanhas de uma espécie de atração de turismo, todas elas, digamos assim, representadas bem claramente para todos nós, que eu acho que é uma certa ausência até no filme aqui, pensando, no Jardim Botânico, né? Tá tudo ali, digamos assim, né? O Jardim Botânico é essa grande imagem, assim, que passou para o Brasil inteiro, as pessoas, porra, olha isso, cara, isso parece Versalhes e tal, ficou uma coisa meio muito louca, assim, né, cara? Então tem essa crítica, embora eu acho que mesmo na época eu talvez não conhecesse tanto a cidade para, digamos assim, até pesar um pouco mais a mão no que seriam as desigualdades que tem na cidade, que estão muito bem escondidas, né? Embora não muito distantes, mas muito bem escondidas, principalmente ali perto da onde está a faculdade hoje, né, cara? O bairro do Boqueirão ali. Que ele tem uma parte que é muito bonita, mas tem uma parte ali, por exemplo, do rio, que é o Rio Belém, justamente, que é um esgoto a céu aberto, né? Que é uma coisa vergonhosa para a cidade que se diz justamente ali no filme tem o melhor saneamento básico das capitais do Brasil. É foda, assim, porque toda essa campanha de marketing ela fica na cabeça das pessoas, mas a realidade é muito mais cruel do que isso. Não, com certeza. Eu acho que o Boqueirão é justamente mais também interessante por isso, porque ele tem inclusive a divisão física, né? O baixo e o alto Boqueirão. Então, a É, divisão física e política do espaço, né? exatamente. Sem contar que o Boqueirão tem uma identidade própria, né? Que não, quem é do Boqueirão não é curitibano, né? Sim. Quem é do Boqueirão é do Boqueirão. É. Mas tem uma coisa muito curiosa disso aí, cara, que todas essas campanhas que eu falei e tal, que eu citei, nenhuma delas foi capaz de construir o que parece ser o grande objetivo, né, disso tudo que a gente critica e tal do Greca, que é essa identidade curitibana. Mas aí o que o Guilherme falou que é muito interessante é isso, que embora não haja uma identidade unificada, digamos assim, existem muitas identidades fragmentadas, né? Dos bairros, das vilas, Porra, eu fui esses tempos atrás, pouco antes da pandemia, eu descobri lá o frango frito do Barreirinha lá, que é o time de futebol da Suburbana, que inclusive tem um filme, acho que do Baggio, muito bom sobre esses times.
que é o combate barreirinha, e é um time que remonta ali o final da Segunda Guerra Mundial, uma coisa assim, fantástica. E como sobrevivência, os caras têm esse bar que eles fazem esse frango que é assado e frito ao mesmo tempo, cara. É sensacional. Bom, com essa nota eu queria abrir mais uma vez aí para o pessoal que entrou aí no Discord, quero comentar. Quem também está assistindo ao vivo pela Twitch, se quiser deixar alguma mensagem aí, comentar alguma coisa, sinta-se Eu livre. não sei se eu não sei se eu respondi totalmente a sua questão, Gabriel. Não sei se era isso que você estava pensando. Cara, eu acho que a gente entra daqui a pouco um pouco mais a fundo nisso, assim, para falar Tá, desses cotidianos, mas beleza. vamos ver aí o que o pessoal ainda tem a dizer. Manda Então, bala. essa coisa aí da identidade é muito curioso, porque 10 anos que eu tô aqui, e uma coisa que eu sempre reparei desde o começo, assim, é que apesar disso, né, de, tipo, a cidade... A primeira coisa que eu reparei quando eu vim fazer vestibular aqui é que não tinha lixo no chão da cidade. E lá no interior de São Paulo é tipo. A galera joga lixo no chão. Não tem esses garis 24 horas varrendo a calçada, essas coisas. Lixo é lixo no chão, né, pô? Lixo é lixo no chão. A galera joga as coisas pela janela do carro. Mas a coisa que eu sempre reparei aqui é que não sei se é uma coisa do paranaense, porque eu não conheço todo mundo, assim, mas uma coisa que é bem daquela região, assim, é que a galera, o curitibano, ele não sabe se ele é do sul ou se ele é do sudeste. Porque ele não faz parte do que se tem como o sul é meu país, assim. Ele não faz parte dos gaúchos, e ele também não é importante como São Paulo, assim, só que tá muito perto de São Paulo, tá mais perto de São Paulo do que das outras partes do sul, assim, aí fica essa coisa de meio do caminho, assim, que não chega nem em um lugar nem em outro. E é bem aparente, assim, para mim, assim, essa coisa de querer imitar São Paulo, mas ao mesmo tempo se sentir sulista e não sei, sempre achei muito esquisito. Não, eu acho que tem uma coisa muito curiosa e que, enfim, isso desemboca em ter uma República de Curitiba, né, em ter. Eu acho que os movimentos da República de Curitiba e esses novos ressurgimentos aí de grupos de Facebook sulistas tem muito a ver com isso também, com essa busca por tentar se identificar com o Sul, mas tem uma própria resistência do Sul em se identificar com o Paraná, né? Não, eu não manjo profundamente da história brasileira, mas e sempre teve isso aqui no Paraná, que o Paraná sempre foi o caminho das coisas, né? O caminho das guerras, o caminho das trocas e nunca foi um lugar tipo necessariamente que era o ponto final de nada, assim, era só o caminho das coisas. Tem uma coisa nisso aí que você falou que eu acho importante, cara, que é engraçado, que assim, de fato, o Paraná era vinculado a São Paulo, né? O Paraná não era uma província específica, assim, né? Não era o Paraná, ele era uma... E eu acho que essa emancipação de São Paulo, brincando aqui entre nós, assim, mas parece que quando outras emancipações e processos de independência são comemorados, eu acho que na época os caras sentiram, assim, puta que pariu, não, cara, deixa a gente ficar em São Paulo e faz uma grande São Paulo, assim. Você pode até confirmar isso, porque é muito louco. Antes eu nem tinha parado pra reparar nisso, mas quem é do interior de São Paulo tem orgulho de falar que é do interior de São Paulo. Até a gente, e não, nem sei porquê, assim, é uma coisa natural, assim, porque eu imagino que deve ser assim com a galera do Rio Grande do Sul, assim, não, eu sou gaúcho mesmo, não sei o que lá. E eu não sinto isso do curitibano, assim. Parece que o curitibano tem vergonha de ser curitibano. É Parece que verdade. o curitibano finge ser paulista, só que ao mesmo tempo quer manter o padrão europeu daqui. É, uma, é um limbo curioso aqui. Nessa coisa do padrão europeu, o vídeo o Clube Atlético Paranaense ter se tornado clube sem E e Atlético com TH. Não. Isso é muito louco mesmo, né, cara? Justamente no momento, digamos assim, que o time conquista a Sul-Americana, né? Consegue uma certa projeção. Isso que vocês estão falando também, já que o Yuri puxou do negócio do futebol, se a gente for analisar só o futebol, especificamente do Paraná, cara, tem inclusive, que é o único lugar que eu vi isso na vida, que é uma eterna proposta, que é, por exemplo, tem caras que são dirigentes, por exemplo, dos times, que só para ficar nos três principais aí, né, Paraná, Curitiba e Atlético, que defendem que os três deveriam se unificar para ter um grande time paranaense, assim, como se não fosse possível ter três times aqui. Isso é defendido por alguns dos dirigentes principais, assim, o que reflete um pouco dessa coisa, assim, de querer ser grande, mas ao mesmo tempo parecer que, de uma certa forma, se autodetermina como incapaz de ser grande, né? É muito doido isso. Acho que essa frase resume bem esse sentimento daqui, assim.
Do tipo, inclusive a gente, assim, né, fazendo filme e tudo. A gente quer ser respeitado, só que ao mesmo tempo a gente se põe nesse lugar de, tipo, independente, mais isolado, mais. Que a gente não tem tanta essa capacidade de ser tão grande igual São Paulo, mas. Isso sempre foi a característica do cinema, principalmente o cinema que a gente tem visto, assim, podendo rever agora, né? Os filmes, por exemplo, quando a gente pega ali final dos anos 70, começo dos anos 80, cara, é muito curioso ver, por exemplo, os filmes do Severo, do Beto Carminati, que ganharam prêmios em Gramado e tal, chegavam muito longe, assim, o filme do Severo que passou lá em Locarno e tal, mas críticas da época, por exemplo, do Aramis Milach, já mostravam que, por exemplo, o cara fazia tipo um resuminho, né, do festival, ele dizia, comparando com a recente produção cinematográfica brasileira, os filmes de Beto Carminati, Fernando Severo, Berenice Mendes, acabam destoando do que seria, né, o que era comum à época. Assim, é muito curioso, né, pensar isso, assim. Eu acho que isso, inclusive, foi motivo de orgulho, muitas vezes, né, dentro desse Foi. cinema, assim. É, E, não sei, enfim, são visões bastante diferentes, não vou dizer que eles estão errados, mas acho que essa ideia de querer se constituir um OVNI dentro do cinema brasileiro já, já esteve bastante aqui. Eu não vou dizer também que deixou de estar, né? E daí eu acho que uma das coisas que mais, enfim, que mais interessavam a gente no filme era justamente ele se assumir enquanto paranaense, né? Eu acho que aquilo que eu falei da crítica é que eu acho que o filme poderia se assumir muito mais enquanto uma crítica simples a essa cidade, a essa região, a essa mentalidade daqui, mas eu acho que ao mesmo tempo ele demonstra um carinho muito grande, né, por descobrir esses lugares. E usando aí termos da moda, né, eu acho que ele tem um afeto muito grande por essas pessoas que estão ali, por esses lugares que ele está buscando e tudo mais. Eu acho que existe uma escolha muito deliberada em, por exemplo, escolher filmar esses lugares mais afastados, esses lugares mais um certo submundo aí, né, que dos lugares mais das pessoas comuns do que filmar os lugares oficialescos, né? Você É. mesmo falou do Jardim Botânico, acho que seria legal você continuar um pouco nessa linha. Então, nisso aí que você falou, Gabriel, que eu pensei aqui agora, que eu acho que é uma coisa que eu pensava também, que é uma coisa assim, por exemplo, eu sempre tive, sempre não, mas principalmente quando me mudei pra cá e tal, e também um pouco em Ponta Grossa e tal, o pessoal zoava muito meu sotaque, né? Porque, querendo ou não, ele é carregado de onde eu morava antes, que era no interior de São Paulo. E eu vejo que o filme, até hoje, o Curitiba, pensando, ele parece uma espécie de. Tem esse afeto mesmo que você falou, que é no sentido de tipo, olha, cara, para ser legal, você não precisa ser a melhor do mundo em tudo, praticamente, né? Não precisa ter o melhor saneamento, não precisa ter todas as coisas que são as melhores do mundo. Então, o filme é quase como uma espécie de. Por isso que eu vou atrás do X-Lombada. Porque, por exemplo, na época, eu estava muito aficionado por um blog que tinha aqui, Guia da Culinária Urbana, uma coisa assim, que era suburbana, não me lembro, que era um cara que desvendava lugares assim, tipo, muito, muito doidos da cidade. Eu descobri muito, muito restaurante maneiro por aí. E daí depois continuou, o blog terminou e eu continuei também indo atrás de outros restaurantes que fica aqui perto de casa, por exemplo, que é maravilhoso, recomendo para todo mundo, que é o Pot Shop, que é sensacional. Então tinha essa coisa de tipo, cara, porra, pelo amor de Deus, o Madeiro nem é tão bom assim, tá ligado? Daí você chega lá no Barreirinha lá, tem uns caras que fazem um lanche que é maior que uma pizza, tá ligado, cara? E a galera tá ali, tipo, sentada na frente, tomando uma cerveja, ouvindo um sertanejo, sabe? Aí você chega nesses lugares e rola uma sensação de pertencimento. Nesse combate barreirinha aí que eu fui, porra, meu irmão, os caras me levou pra conhecer lá o sala de troféus deles, mostrou as fotos, o cara falou, ó, pena que eu não tenho uma camiseta aqui, senão eu te dava uma camiseta. Foi quase cair pra trás, assim. Eu falei, caralho, que animal, velho. Então, tem uma coisa de por trás da tentativa de mostrar o que a gente acha que os outros vão gostar da gente, tem as coisas reais, as coisas que fazem isso aqui ser alguma coisa de diferente do resto do Brasil, que é a sua real identidade, que tem em todos os lugares, né? Mas que muitas das vezes a gente não identifica elas como valiosas, digamos assim, ou dignas de de destaque, e daí a gente fica meio que, sei lá, preso nessa ideia
puta, nem sei dizer o que, assim, uma compreensão de um marketing todo errado, de uma coisa toda errada de cidade, né? Eu acho que sim. E eu acho que isso que você falou de pertencimento tem muito a ver com a coisa. Acho que, enfim, uma das coisas que eu mais tenho apego com o filme é justamente isso, ele conseguir mostrar lugares onde as pessoas estão felizes, né, com aquela coisa toda. Eu acho que isso tá muito no X-Lombada, isso tá muito, assim, eu acho O que, café, né? O café, cara. Poxa, o ah, sim, café sim. que é um lugar de encontro que resiste, né, ao tempo, assim. As pessoas se encontram ali, ficam ali e não arredam o pé dali, né? E o lance da aparência desse café também, assim, né? Quando ele aparece na mesinha com a toalha, com aquele copo, né, de café clássico ali, putz, aquilo é muito reconhecível, assim, né? Então, tipo, não é muito o lance de ser o melhor café do mundo, sei lá. É o lance daquilo que tá ali na nossa frente, né? Enfim. Falando, por exemplo, nessa época também eu descobri uma coisa que eu memorava na João Galberto, tem o Palacete dos Caralho, morava, Leões, né? mora aqui Que ainda? você mora, que morava em outro lugar antes, né? Que era mais perto desse aí. Aí o Palacete dos Leões a gente passa, olha aquela casa maravilhosa e tal, e assim, toma o chá, mate, leão, e não se liga, cara, que esses caras eram daqui, e eles dominavam a cena, o mate, a erva, o Curitiba era tipo a capital do mundo do mate, de exportar e de produzir. Você viu, complementando só, esses dias saiu uma reportagem da casa do lado. Aquela casa que é toda de mato, que você não consegue enxergar direito, saiu fotos de dentro, assim. Ah, não, não Que é a vi. casa da família do Mate Leão, tá ligado? Que eles moram lá até hoje. É uma casa E, absurda, assim, absurda. pô, manda isso aí depois aí pra Vou, nós, cara. vou mandar aqui no Discord, deixa eu achar. E aí, por exemplo, o lance do café, ele vem meio que pra aplacar a indústria da erva mate, assim. Então tem tipo toda uma tristeza implícita aí. As pessoas até a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, até o Vargas queimar as sacas, aquela crise toda que teve, pós, isso pós Primeira Guerra, né, entre a primeira e a segunda ali, pós 29, aqui era uma cidade que as pessoas só consumiam mate. É muito doido isso. E aí, de repente, é o Café Damasco. E daí tem toda essa propaganda, o melhor dos melhores, não sei o que, a coisa fica, o Café Damasco, o cheirinho da cidade. Quando a primeira vez que eu vim em Curitiba, ainda vindo de Ponta Grossa, garoto, tinha a fábrica ali na entrada, né? Daí você sentia o cheirinho, você pô, chegamos em Curitiba e tal. Todas essas coisas são muito doidas, assim, mas escondem histórias que ficaram para trás da cidade, né? Que foram apagadas mesmo. E muitas vezes apagados, inclusive, pelo mito, né? Pela cidade modelo, assim. Exatamente. Exatamente, cara. É muito doido isso, mas você vê, né, um filme, digamos assim, que se propõe algumas piadas e tal, que tira um sarro, assim, com muita coisa. A gente, sabe, levanta muitas discussões, assim, do próprio território que a gente tá, né, da história, dos lugares, das coisas. Eu sempre fui muito curioso para isso, eu acho que, e a gente, poxa, acho que não quero dizer que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, digamos assim. Não acho, não acho. Acho que as pessoas continuam sempre muito curiosas e tal. Acho que sempre é a questão de como transmitir isso, né, pra galera, assim. Às vezes, pra não ser aquela coisa chata, do tipo, olha só esse lugar aqui, você tem que respeitar. Não sei essa coisa, né? Mas de valorizar porque é maneiro, assim. Tem coisa muito legal aqui que, que é maneiro. Talvez falte até no filme, na verdade, pensando. Ah, não sei, eu não sei se falta. Eu acho que não, assim, eu acho que também não é responsabilidade hoje pensar em como o filme poderia ter sido, É. né? É a medida também de uma certa limitação da época, né? Era o que eu via e conhecia, digamos assim, eu podia desbravar do jeito que dava ali, né? Sim. Depois a coisa foi indo mais além, né? Mas bom, queria abrir mais uma vez aí pro pessoal que entrou aí no Discord, quiser. Se quiser meter o pau no filme, pô, mete o pau no filme também, né, velho? Tem essa outra coisa também que eu sempre converso com o William, assim, que é que o brasileiro em geral, assim, não é só o cinema, né? A gente tem uma carência de comédia, assim, muito forte. Nossa comédia é muito, ela não é pobre, mas ela é muito rústica, assim, né? Tipo, o que é tido como comédia aqui popular é tipo Zorra Total, essas coisas assim. E é muito difícil daí fazer curta de comédia, né? Principalmente sem ser escrachado, né? Sem ser repugnado pelo meio, assim.
E aí acho que esse filme se sai bem, assim, porque além de ter toda uma questão política, ele é um filme de comédia. Eu acho que eu queria adicionar aí antes das perguntas, porque eu acho que isso também, de alguma forma, é culpa dos realizadores que também não. Tipo, não é só culpa de uma cultura de comédia rústica, mas também de um. Enfim, das pessoas não buscarem a comédia, né? Não irem até a comédia, o estudo disso, né? Eu acho que existem muitos estudos sobre o drama, existem muitos estudos sobre a estrutura, mas. Ah, e acho que, Enfim. tipo, a comédia, assim, a base da comédia é a autocrítica, assim, e a gente não sabe fazer autocrítica. A gente não sabe nem, a gente não consegue, a gente nem sabe o que a gente é pra gente se fazer, tirar sarro da gente mesmo, assim, a gente não tem nenhuma identidade concreta pra poder zoar dela, assim. Daí fica muito difícil também. Daí nossa comédia é tipo, parou no Mazzaropi, assim, nos Trapalhões, que é tipo comédia mecânica, não uma autocrítica, sei lá. Não, só ia colar com isso, assim, falar que também que tem muito lance que acho que no Brasil, assim, no cinema do Brasil tem muito lance da comédia estar conectada bastante com a ideia do espetáculo, assim, né? Tinha, enfim, filmes Sim. carnavalescos e depois veio a chanchada e tal, É. então é uma outra coisa, né? As pessoas Tanto vão buscando outra que coisa. combinou no stand-up comedy, né? Stand-up comedy que é a comédia de sucesso no Brasil. Que no fim é no palco, né? Não é no audiovisual. Isso aí que vocês estão falando, cara, eu acho que é muito sintomático de várias coisas, assim. Acho que a primeira disso que o Gabriel falou, que eu acho muito importante, é isso, assim, né, cara? Geralmente a galera tem medo de fazer comédia porque tem uma compreensão de que, sei lá, não vai ser levado a sério, né? E isso eu acho bem palha, pra falar a verdade, assim. Pode Porque, ser pior, né? O pior de não ser levado a sério ainda é ser discriminado, né? então, eu acho foda, sabe? Porque, por exemplo, sei lá, várias vezes a gente vê, assim, né, filmes que poderiam ser, pô, serem legais, assim, filmes legais e tal, e daí a pessoa. Eu sempre que orientei muitos projetos lá no Centro Europeu, quando estava dando aula de roteiro, assim, cara, eu posso estar falando uma besteira, assim, mas se passou, tipo, 2 ou 3 roteiros que eram legais, assim, de serem legais, de engraçado, foi muito, assim, sabe, cara? Porque a gente. Eu acho que tem uma outra coisa que é pesada, assim, disso que o Guilherme falou da autocrítica, assim, né? Tem um lance também de uma coisa de. Que eu acho que é mais profundo até do que esse lance da autocrítica, cara, que é o lance da. Que eu acho que é um dos mecanismos fundamentais da comédia, que é tipo a autodepreciação também da coisa toda. E a galera quer se levar muito a sério, assim, de cara. E para fazer comédia você tem que ter, tipo, também tem que ter uma autodepreciação junto ali, né? Senão a gente faz isso que eu não chamo de comédia, que é muitas das vezes o que faz esses stand-up comedies, que é tipo agressão transformada em piada, né? Que é só ficar, tipo, sendo agressivo, só que daí faz uma piadinha, assim, para quebrar toda a agressividade e parecer que tá sendo engraçado, né? Que é o que virou, sei lá, tipo, esse programa Pânico, que era um programa até engraçado quando a gente era adolescente, mas hoje é uma coisa ridícula, assim, né? Virou uma coisa política, uma coisa meio Frankenstein, assim, né? Então eu acho que se não tem essa autodepreciação, se não tem essa vontade também de se autocriticar, de se auto-zoar também, no certo aspecto, aí é foda, né, cara? Porque você fica meio que tentando se levar a sério demais ali e, porra, tem hora que é só meio palha, né? Só isso. E daí eu acho também que tem isso que o Gabriel também falou, que é importante acho, da gente discutir isso, né, cara? Que a gente também no Brasil, recentemente, assim, que pode ver, né? A gente tá falando, eu assisto algumas dessas comédias, assim, mas tem uma coisa que me incomoda muito nessas comédias do Paulo Gustavo, né? Que é o Minha Mãe é uma Peça um 2 e 3 e o, todas essas que são comédias globofilmes de suburbanos, assim, naquele suburbano sortudo, e essas aí, SOS Mulheres ao Mar. Basicamente, pra gente ficar em duas personagens clássicas, o Paulo Gustavo e a Ingrid Guimarães, né? Que são esses dois titãs das comédias atuais, assim, do Brasil. Eles são muito histriônicos, assim, é uma coisa absurda. Eles berram o filme inteiro. Todas as piadas, elas são gritadas, elas são assim, é uma coisa de quase de criança chamando a atenção do adulto, é uma coisa muito estranha, assim, e me incomoda profundamente, assim. Eu não sei o que vocês acham disso. É uma pergunta complexa aí. Não, eu também não acho que. Eu acho que a comédia histriônica ela existe em diferentes
momentos e ela representa diferentes papéis, assim, né? Tipo, eu acho que o Kevin Hart nos Estados Unidos, que hoje talvez seja o maior comediante americano, não faz nada tão diferente assim do que o, enfim, faz, na verdade, coisas bastante diferentes, mas ele é tão histriônico quanto a Ingrid Guimarães, assim. E eu acho que isso tem É, muito a ver com o conteúdo de massa, assim, e eu acho que é uma coisa que, enfim, é inerente a esse mercado audiovisual, assim, que eu acho que, assim, pessoalmente, assim, eu acho que é um problema é não existir o meio termo, né? Não existir o segundo passo para isso, assim, uhum. que são as comédias, enfim, as comédias do meio ali, as comédias sociais e tudo mais. Pois é, cara, mas assim, mesmo o Kevin Hart, você vê que, tipo, ele tem essa coisa que o Guilherme falou, né? Ele tem essa coisa, tipo, ele sempre tá zoando o fato dele ser baixinho, por exemplo, né? Ele sempre tem uma certa autodepreciação, assim, uma coisa que não é só uma celebração do tanto que ele é engraçado, mesmo o Dave Chappelle, todos esses caras têm, acho que um tino pro humor, assim, muito forte nos dois sentidos, né? Na crítica do que eles estão vendo e vivendo, e numa certa autocrítica também, que é engraçada, né? Que é curiosa de ver, assim. Eu acho que o que a gente mais falha é nessa parte, né? Eu acho que o que o Gabriel disse é verdade, assim, tipo, a gente não faz nada diferente do que eles fazem nesse sentido. Ela é tão rica ou tão pobre igual, assim, mas acho que a gente peca muito na autocrítica mesmo, assim. Porque piada de baixinho, de magro, alto, essas coisas sempre existiram, sempre vão existir, né? E mas a questão da autocrítica social, da autocrítica pessoal, política, assim, a gente peca bastante. Sim. Mas acho que eu queria voltar pro filme para falar de uma outra coisa, assim, que é justamente do humor. Acho que tem esse personagem que é incrível, que é o narrador, né? O narrador em inglês, assim. E acho que seria legal você falar um pouco mais sobre ele, assim, sobre essa narração, sobre como que, por que ele fala inglês e tal, que eu acho que, enfim, você tenta emular alguns certos registros, mas ele constrói uma outra coisa, inclusive. Não, é uma clara homenagem ao John Cleese, né? Que eu acho que é um comediante que eu adoro de paixão. Não só o John Cleese, mas ao Monty Python como um todo, assim, né? Porque eu adoro os caras e tal, mas mais ao John Cleese, assim, porque eu acho que ele é esse cara que ele é tipo uma fumaça, assim, né? Parece que não dá pra pegar ele de jeito nenhum, assim, nada tira o cara do sério, nada deixa ele em maus lençóis, assim. Só que tem um lance da personagem, assim, né? Eu acho muito engraçado, não sei o que vocês acham, assim, mas eu sempre fiquei em dúvida e nunca consegui resolver essa dúvida do lance do filme ser. Muita gente chama ele de documentário, mas eu nunca achei que ele fosse um documentário. Eu não sei qual que é a pira da. Pra mim sempre foi uma ficção, é claro que é uma ficção, mas não sei, o que vocês acham disso? Antes de responder. Bom, aí depende do ponto de vista, né? Porque agora tem o tal do mockumentary, né? Então, mas se for só entre os dois, é um documentário, né? Você acha que é um documentário? É, porque assim, quem tá assistindo não sabe, não tem elementos claros de que não é só uma documentação do que ele tá documentando mesmo, sabe? Então você pode estar mentindo em tudo aquilo, mas Ué, mas parece. tem isso que o Gabriel falou, por exemplo, tem uma narração em inglês totalmente bizarra, assim, que você vê que. Mas o cara tem, tipo, o cara pode ser um falante de outra língua, não português nem inglês, que resolveu fazer em inglês, entendeu? Daí, mesmo que ele fale inglês todo esquisito, se alguém que é falante da língua fala assim, não, esse cara não é britânico, sei lá. Mas ele pode ser de qualquer outra parte do mundo. Então, tipo, isso não entrega nada, assim. Então, tipo, como você não dá elementos pra mostrar que ele é uma ficção, ele é um documentário. Mas eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem elementos de sátira demais, assim, pra ser um documentário, tipo, ponto, assim, sabe? Eu acho que, no mínimo, ele tá entre os dois, assim, mas não sei, assim. Ele Não, é, como a gente tem ciência do que ele é, aí fica claro saber isso, né? Tipo, que ele tá no meio dos dois, aí eu concordo, mas eu tô partindo do pressuposto que a pessoa tá vendo e não faz ideia do que ela tá vendo, assim. Não sabe qual que é a origem do filme, nem como foi feito. Tipo, a pessoa vai falar, é um documentário. Mas então, eu acho que nisso, já nessa coisa de ser documentário não, entra mais essa coisa que é tipo, tem bastante discussão em cima, assim, mas funciona numa chave até meio parecida com, tipo, Uma Cidade é Uma Só, do Ardilei, essas coisas assim. Eu acho até engraçado quando você falou da coisa de filmagem de carro, assim, ele mesmo fala coisas muito
semelhantes de como você falou sobre essa relação da câmera que filma a cidade por dentro do carro e quanto passeia por ela, assim. E é engraçado que o filme e o curta funcionam de certa maneira num caminho parecido, né? Que trata da cidade de uma maneira satírica e em boa parte do filme ele é ficcional, sim, mas ao mesmo tempo tem um valor da imagem, do registro, do lugar, que eu acho que puxa muito o filme para essa coisa documental, né? Não, exatamente. Acho que isso aí que você falou que tá próximo do que o Yuri falou acho que vocês matam mais a charada, né? Tem o valor do registro, mas é que pra mim ele é essa ficção, porque daí eu ia responder isso que o Gabriel falou, que pra mim tem essa personagem que é esse cara que é esse cara que tá olhando, e na minha cabeça quando eu escrevi, né, o texto que a gente gravou e a gente tava falando antes, a gente gravou esse texto, galera, na final da Copa do Mundo, foi num domingo, na casa do Guilherme, do Delamuta que tá aqui. A gente gravou isso numa. Lembra que a gente gravou num negócio de fitinha que era do Valdelis, cara? Filmamos em cassete. Gravamos Filmamos, em cassete. gravamos a voz do cara e o cara foi muito bom, o narrador, assim. Fez tipo de segunda, assim, ensaiou uma, É, fez a segunda, tá pronto. ele errou pouca coisa, porque eu tinha escrito na parada, tinha escrito já em inglês, e o cara era professor de inglês. Daí ele fez algumas correções, assim, porque, claro, tava tudo cagado o texto. E ele só escreveu umas paradas assim, ele ensaiou, tipo, no corredor ali mesmo, e não podemos gravar. Daí acho que o cara tava esperando, assim, não, vamos gravar onde? Ele tirou um gravadorzinho de fita, o cara, porra, os caras são jaguara mesmo, cara. Mas tinha pra mim esse personagem, cara, que era é como se fosse mesmo um gringo que chegasse aqui em Curitiba, e olhasse essas coisas e falasse, caralho, velho, se os caras estão falando que a parada é a melhor do mundo, é porque é, cara. Não tem, sabe, ele era um cara assim que, tipo, realmente acreditava Então, que era isso. Então, pra mim, sempre foi uma ficção, né? mas depende do ponto de vista, justamente isso que eu tô falando. Se é um cara gringo que veio pra cá e ele realmente comprou essa pira, a comédia tá ali, a ironia tá ali sem ele saber. Tipo, ele documentou e comentou, e ela só é irônica pra quem tá assistindo, não pra ele. Então, Exato, tipo assim, é um documentário do ponto de vista do personagem, e ele deixa de ser um documentário porque a gente conhece a realidade, né? exato. Não, e daí tem essa outra coisa que eu acho que é importante, que é que nós estávamos falando, que junta com os gêneros e tal, que era essa concepção da reação das pessoas que estão assistindo. Por isso, para mim, era muito importante ter essa. Porque isso é uma coisa que, inclusive, o Jorge Furtado fala, que a comédia talvez seja esse ponto que a gente está falando, que a comédia é um dos, se não o mais difícil dos gêneros, é um dos mais difíceis. Não quero ficar bobo, mas é porque assim. Porque se as pessoas forem assistir e não derem risada, acabou, né? Fodeu, não existe o filme daí, né? A não ser que seja um filme que seja uma comédia muito low profile, digamos assim, né? Tipo os filmes do Jacques Tati, por exemplo. Você não vai se matar de rir assistindo os filmes do Jacques Tati, mas você entende a beleza do negócio ali. Então, tudo gira ao redor da relação do que essa personagem vê e acredita, porque daí depois, até anos depois, eu descobri que, sei lá, na Islândia ou na Finlândia, um desses lugares que leva tudo muito a sério, tem uma lei lá que diz que você não pode escrever que a parada é a melhor do mundo se você não tiver como comprovar. Você tem que comprovar. Tipo, se é o melhor bolo do mundo, você tem que comprovar que é o melhor bolo do mundo, cara. Daí você pode anunciar, entendeu? Então, mas eu acho que, independente do que você teve intenção de fazer com o personagem, eu acho que ele entrou de um jeito que ilustrou muito bem a sua visão de ser de fora daqui. Se o personagem fosse do interior de São Paulo, narrativamente não ia ser tão impactante o distanciamento. É, Então, tipo assim, eu vim lá de Piracicaba, eu tô filmando Curitiba, as melhores coisas do Brasil estão aqui, ou do mundo, sei lá. Não ia ter um impacto tão grande de um gringo, assim. Que daí o gringo trouxe. Esse distanciamento ficou muito maior, né? Mas aí também todo esse lance da sua relação com o filme, né? Da sua relação com o filme e com a cidade, que eu acho que é bem interessante também, que tem aquela imagem final de você, do seu reflexo ali na. Acho que você tá na torre, né? E daí você filma esse seu reflexo e é a última imagem do filme antes de vir o hino ali, né? De Curitiba. Eu queria que você falasse sobre essa imagem, né? Sobre essa forma como você se coloca ali, tanto quanto personagem que está filmando e narrando, quanto você, né? Realizador do filme ali. é, é uma revelação tímida, digamos assim, né? Porque eu não acabo filmando meu rosto, mas quem me conhece, né, na época sempre usava essa jaqueta, e sempre ainda uso, ainda cabe, ainda bem. Não sei se depois da quarentena vai caber, mas
Não sei, cara, não sei porque eu acho bastante, eu acho legal toda vez que eu vejo, que parece um autorretrato ali, mas eu não sei te dizer, cara, por que que nunca pensei muito assim, cara. Não sei se eu consigo te dar alguma resposta satisfatória assim, cara. Talvez tivesse um desejo assim, né, de como eu conversava até com o Gabriel, né? Eu queria que esse filme fosse uma espécie de cartão de visitas, né? Tipo, ó, tô aqui também fazendo filmes, pensando e tal, mas não queria me mostrar, né? Digamos assim, ah, sou eu que estou. Queria que ficasse um certo mistério, assim. Acho que o mistério é legal também. Daí eu acho que e também são aquelas imagens que a gente se vê fazendo, né? Quando você tá fazendo. Então, por exemplo, eu tava lá na torre da Telepar, que eu nunca tinha subido, daí quando eu subia todo envidraçado, cheio de espelhos e tal. E daí eu me vi nesse reflexo, né? E achei legal essa imagem e tal. E aí a gente captura elas, mas pensando aqui talvez fosse isso, sabe, cara? Porque, só para contextualizar para vocês, na época eu trabalhava na Grafo, né? Na produtora lá do Antônio, do Ali, e sentia que, assim, podia fazer mais coisas, eu podia fazer meus filmes e tal, mas de repente não tinha uma certa vazão oficial disso, sabe? Ficava uma certa crise, assim. Então talvez tivesse ali uma forma de querer dizer, ah, eu também tô aqui e tal, mas não sei, não sei, só pensando aqui com vocês. Bom, acho que como você entrou aí já, né, falando do contexto, eu acho que seria legal a gente falar sobre isso, assim. Mesmo que se distanciando um pouco do filme, é, o, o filme, o fato dele ser um dos primeiros filmes feitos fora da faculdade, feitos por uma pessoa de fora da faculdade, né, que a gente já teve o Pequenos, que também foi feito fora da faculdade, mas é que você constrói uma relação muito pessoal com também com sair da universidade, né? Você veio pra cá, fez a pós e acho que seria legal você contar um pouco de qual que era o contexto que você estava fazendo esse filme, por que que você fez ele e o que que você estava fazendo na época. Então, como eu falei rapidinho, um pouco antes eu trabalhava na Grafo, que eu comecei a trabalhar em 2012 lá, logo que surgiu também o Olhar de Cinema, então eu estava desde o começo do, do projeto, do festival, assim, né? De pensar o que seria, do que iria ser o Olhar de Cinema, e era uma época de muitas promessas, assim, muito entusiasmo e tudo. Só que eu era assistente de produção lá, né? Essa era a minha função. E eu trabalhava loucamente, assim, fazendo mil coisas, tudo muito atrapalhado, como sempre, mas era o que eu fazia. E só que eu queria fazer filmes, né? Daí eu fiz eu fiz a pós, que nem você falou, a pós na FAP, foi a primeira turma, e a gente fez um curta lá de formação, que chama Os Ladrões de Coração. E ele é muito ruim, assim, muito ruim. Ele é horroroso, esse filme. E eu até sempre faço um exercício divertido de passar nas aulas de roteiro lá do Centro Europeu, que agora não dou mais por pedir demissão. Mas eu passava assim, e como eu só tenho os nomes no final, eu passava pra galera e mostrando o quanto era ruim, e daí no final dizia, ó, mas fui eu que fiz essa porra aqui. Daí todo mundo, nossa, meu Deus, ficava com vergonha de ter falado mal e tudo. Não, galera, pelo amor de Deus, é importante fazer um trem ruim e reconhecer que é ruim justamente pra você seguir adiante, né? E aí o Curitiba, acho que ele é descendente desse filme especificamente, assim, porque quando eu fiz os Ladrões de Coração, eu tinha zero conhecimento, assim, de o que que eram os festivais, o que que eram os filmes e tal. Eu não entendia nada de nada, que eu acho que é uma coisa magnífica que se tem na faculdade, né? Você vai vendo os filmes, você entende quem é meio que quem é quem, o que que tá rolando e tal. E eu tive que acelerar muito esse processo, assim, para entender. E acho que o olhar de cinema foi fundamental nesse processo, mas ao mesmo tempo, eu também sempre tive essa consciência de falar, assim, puta, cara, se for para entrar e fazer a mesma coisa que os caras já estão fazendo aí, não vai dar boa, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa que também dissesse muito a mim, que respondesse muito aos meus anseios, a possibilidade de, de fazer rápido, né? De fazer logo. Tanto que eu nem, na época, nem contava com a possibilidade de escrever um projeto. Então eu acho isso muito curioso, porque nem faz tanto tempo assim. E, no entanto, para mim era muito distante essa realidade de que hoje é muito concreta, né? Que é tipo, você tá fazendo um projeto, aprovar, o orçamento, não sei o quê, toda essa lenga-lenga, né? Então, eu acho que ele foi um filme de uma resposta muito impetuosa, assim, de, pô, precisamos fazer esse filme aqui, ter essa vontade, não quero ficar esperando e não quero ficar pensando muito, só quero fazer, né? Muito por causa disso, né? Porque trabalhava lá e não parecia ter espaço, né?
A coisa lá na Grafo na época já estava muito séria, negócio de fazendo longa, o pessoal a gente já estava indo para fazer lá o Amada Morta, o filme do Alisson, e coisas de pitchings e festivais internacionais, sabe? Era tudo muito grande já na época, parecia tudo muito sério, né? E que me distanciava um pouco dessa coisa de fazer filmes despretensiosamente, né? Como eu acho a coisa que eu mais gosto do Curitiba até hoje é olhar para ele e ver que é um curta-metragem que ainda carrega essa alma da despretensiosidade. Não, sabe, todo esse lance de ser despretensioso e tal, acho que na faculdade, assim, a gente fala muito sobre um lance de conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai se envolvendo nas coisas e tal, a gente vai ficando transbordado dessa coisa dos trâmites da prática cinematográfica, da produção de cinema, enfim. E aí a gente vai se esquecendo um pouco dessa coisa do espontâneo, dessa coisa de simplesmente fazer pelo prazer de fazer, assim, pelo querer fazer filme, né? Eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção no seu filme, assim, né? Que dá pra ver muito isso, assim, você tá fazendo esse filme porque é um filme no qual você acredita, né? Um filme que você quer fazer, assim. Isso eu acho muito legal. Então, e que bom que o Guilherme tá aqui também, cara, porque ele é testemunha. A gente realmente fez esse filme em duas pessoas, né? Porque o Guilherme ajudou muito com a gente fazer o transfer, né? Três, né? Põe o narrador junto aí, cuidado. O narrador também, coitado, na verdade. Em três pessoas, daí eu acredito o Rogoski no final, né? O Alê, porque ele deu só um tapa no som final, porque lembra que tinha um chiado estranhíssimo, né? Que veio da gravação da fita, assim, ficou um ruído, assim, constante. Acho que era o motorzinho do- da gravadora do Valdeliz lá. A gente fez muito, em poucas pessoas, assim, pouquíssimas pessoas, mas ele respondia muito esse desejo da gente fazer, sabe, cara, e que eu acho que às vezes, muitas das vezes a gente faz os filmes, né, que nem, por exemplo, esse que eu fiz na pós, lá na FAP, eu pensava, eu vou fazer esse filme dos Ladrões de Coração e das pessoas já vão ver que eu tenho capacidade de dirigir um elenco, portanto que eu vou ser um diretor e tal. Puta, cara, deu tudo errado, sabe? Pô, ladainha. E pior, né? Nem tinha um conhecimento assim cinematográfico para fazer um filme direito, sabe? Não tinha assistido muitos filmes e tudo. Faltou uma humildade mesmo ali no começo e tal. E eu acho que aí eu redescobri o prazer disso no Curitiba, que era tipo ter alguma coisa para falar, encontrar a forma de falar ela através do filme, né? E com os amigos que estão aí até hoje, como o Guilherme, né? Eu acho que isso que é o. E se a gente fica pensando muito no retorno que isso vai ter institucional, né? Putz, isso é bobeira, assim, né, cara? E é bobeira mesmo, assim. É muito massa que os filmes passem nos lugares, que a gente passe nos festivais e tudo. Mas é o que eu falo, não é demagogia, assim. Por exemplo, eu estava falando pro Guilherme antes, a exibição desse filme em Londrina foi tipo apoteótica, assim, cara. Foi um negócio que foi muito legal, foi muito além do que eu imaginava, sabe? Passar o filme em Londrina e a galera chorar de rir, se aplaudir no final, porque zoava Curitiba, que os caras odeiam com todo o coração, assim. Sabe, foi muito divertido. Acho que o Yuri tocou num ponto que, enfim, eu acho que é legal a gente conversar sobre, que é justamente isso da universidade, né? Enquanto que existem grandes pontos positivos, né? Você mesmo falou deles, assim, né? Conhecer o espaço, conhecer o cinema, se munir de ferramentas para interpretar e refletir sobre essa coisa, mas que às vezes acaba também, principalmente muito mais por causa do meio do que pela universidade, a gente acaba se auto-cerceando para a realização das coisas, né? Eu acho que uma das grandes belezas do filme é justamente isso que o Yuri falou, e você muito bem matou aí de, enfim, o desejo de simplesmente fazer o filme e dar vazão às obsessões e interesses que você tem, né? Eu acho que, assim, é muito massa que na universidade a gente conheça as pessoas, que a gente entre em contato com a galera, assim, que dali surge um desejo unificado, assim, também acho muito legal que rola às vezes os contrapontos das ideias, né? As pessoas que acham que é de uma outra coisa, e daí dessa necessidade do contraponto específico surge também a energia ali, né, para você fazer a parada. Mas eu também acho, cara, que é de responsabilidade, assim, da universidade, uma certa, ou deveria ser pelo menos, uma certa ampliação, assim, dos horizontes, das possibilidades, né, cara? É sintomático que não seja só uma coisa que a gente discuta aqui, mas, por exemplo, eu já ouvi
Eu vim dessa curadoria do Frapa aí, que eu assisti, tipo, 200 e não sei quantos curtas. Cara, dá pra contar nas mãos com menos de 5 dedos filmes de comédia, cara. Não tem, é muito curioso. Assim, tanto que o Curitiba, justamente que a gente assistiu aí, passou no Frapa, e a galera do Frapa mesmo disse que foi o único filme de comédia que passou e que ganhou alguma coisa lá também. Tipo, a galera lembra do filme. Ou seja, cara, já se vão 5 anos disso. O que aconteceu nessa década, cara? Tá todo mundo triste aí, ninguém consegue, sabe? Eu acho que a gente tem que se perguntar, assim, porque há boas comédias, a gente assiste boas comédias, né? O Gabriel falou aí do Kevin Hart, tem o Rick Gervais fazendo coisa, série lá do Afterlife, que tem no Netflix, tem o South Park, que o Guilherme adora de paixão. Tipo, a comédia nunca, nunca perdeu o status de ser bacana no mundo, né? O que eu tô me ensaiando para chegar é numa música do Tom Zé, que é o Complexo de Épico. Não sei se vocês já ouviram essa música aí. Uhum. Que o Tom Zé, ele matou a pau. Um negócio, por que todo compositor brasileiro tem que ser tão sério, parecer tão sério e falar tão sério? Tá lá, isso é a música dos anos 70 do Tom Zé, que é inclusive um grande gozador, um grande o rei do deboche. Porque, porra, pelo amor de Deus, a gente fica, sabe, se levando a sério o tempo todo. Não, pô, tem que ser uma suma autoridade para falar, né? Não dá, poxa. Eu acho, pelo menos. Pô, cara, e depois de tudo isso, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal É, que manda. entrou, quiser fazer algum comentário. Bom, então. Mas eu acho que eu queria encerrar aqui a nossa conversa falando sobre futuro, né? A gente gosta sempre de terminar as conversas olhando para, enfim, para a gente não ficar só se remoendo sobre o agora, sobre o presente, para a gente tentar pensar em um cinema para frente, assim, né? Então, a gente sempre se preocupa muito em perguntar para você, assim, o que que você pensa dessa situação do agora, você já meio que falou, mas o que que você pensa em projetar para o futuro, mesmo com todas essas impossibilidades e com tudo aí que está acontecendo? Rapaz, essa é a bola na fogueira, hein, velho? Pô, essa é a bola na fogueira. Caramba, velho. A gente fala muito, né, sobre essa expectativa, assim, né, de um futuro, assim. Cara, eu acho algumas coisas, assim. A primeira, eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo, que nós estamos falando, é uma parte do futuro. Não digo a tecnologia, digo assim, poucas pessoas que se importam muito com alguma coisa. Isso que parecia ser uma impossibilidade já, né? Porque o que a gente estava falando antes, esse negócio da graf, dos pitchings e não sei o que, e tal, parecia, parecia o caminho ali, né? 2013, 14, para mim aquilo parecia o caminho, né? Ou seja, pô, você tem que fazer uma trajetória que te legitime nos festivais e não sei o que, então uma espécie de emulação do caminho do Alisson que eu vi ali, né? Do Ali. E eu acho que isso, assim, ainda bem que chegou esse momento para a gente perceber, cara, que isso não é nada, né? Não é nada, efetivamente. Quer dizer, é uma coisa, mas de concreto, assim, não é muita. Por quê? Porque a gente ainda precisa fazer os filmes que a gente quer fazer e, no caso do próprio Curitiba, que é um filme que foi muito assistido, embora seja um curta, né? Então a gente entende as limitações dele, mas toda vez que ele passou, por exemplo, no Canal Brasil, chegava mensagem de algum lugar e tal, através de outras pessoas, inclusive, que assistiram, deram risada, acharam legal. Então ele é um filme que responde a um anseio muito particular, muito pessoal, meu, no caso, quando tive a ideia, feito de uma forma praticamente ali, exército de três cidadãos ali que se reuniram para fazer o negócio, e que tem uma escala de um fôlego, digamos assim, né? Então eu acho que isso é muito importante, assim, porque eu acho que vai ampliar essas possibilidades. Eu duvido totalmente dos estabelecidos, de onde vai vir financiamento, de não sei o que, de Netflix. Acho tudo isso Netflix, eu acho tudo balela, assim, conversa mole. O que eu acho de verdade mesmo da gente aqui, cara, é esse lance de a gente, sabe, se reunir entre pouquíssimas pessoas e trabalhar muito no olhar, na relação direta com as pessoas, com as poucas pessoas
que vão topar nos ajudar nesse caminho, assim, e fazer esses filmes que vão ter, assim, um profundo sentido para as pessoas quando elas assistirem, e que daí podem sim, finalmente, existir, como diria o Truffaut, né, uma feliz coincidência entre o que o público almeja, porque eu acho que o público, cara, sim, está carente de ver essas coisas que a gente tem desejo de fazer, e muitas das vezes não chega, e o que chega é o que supostamente os estabelecidos têm para dizer, e que estão dizendo que é muito papo furado, cara, muito papo mole, entendeu? Eu acho que essa que é a verdade, assim. Então eu acho que existe um caminho que se abriu para a gente diante de toda essa situação, se ficou meio claro, assim, o que eu estava querendo dizer. Não, eu acho que ficou bastante, cara. Eu acho que ficou bastante é uma das coisas que a gente tem, enfim, pelos nossos convidados aqui, conversado bastante sobre, né? Sobre como tentar pensar um cinema daqui pra frente que esteja aqui, né? Esteja nas pessoas que se importam, nas pessoas que estão junto lutando para tornar essa coisa mais importante pra gente e para as pessoas que nos cercam, né? Isso que eu estou mais ou menos falando, cara, também não é nada de inventar a roda. Tem um livrinho do Fellini sobre direção de cinema muito bonito, que ele conta uma história que para mim marcou muito, que é o Fellini era assistente de direção do Roberto Rossellini, e eles resolveram filmar, se não me engano, Germânia Ano Zero, né, que é a Alemanha Ano Zero, com as tropas alemãs saindo ainda do pós-guerra ali. E as pessoas ficavam assim, o próprio Fellini dizendo, pô, ele chamava de maestro, né? E aí, cara, como que nós vamos filmar? Tá passando tanque ali. Ele falou, não tem problema, eu tô filmando as pessoas aqui. Pode passar. Contanto que eles passem atrás da câmera, ele falou, não tem problema nenhum. Porque eu não quero filmar tanque, eu quero filmar gente aqui. E isso me dá uma energia muito grande, assim, um negócio de, porra, cara, imagina você filmar ali num pós-guerra, cara, uma coisa, sabe, destruído, as pessoas ali com a moral para baixo, né? Uma coisa que eu acho que a gente vai experienciar de uma certa forma. Eu acho que tudo isso que a gente vai fazer daqui para frente pode encontrar uma espécie de uma nova aurora mesmo, assim, nas pessoas, sabe? Deixar de lado um pouco dessa ladainha principalmente desses, isso, cara, eu falo mesmo, desses estabelecidos de São Paulo e do Rio que acham que tem que dizer o que é que tem que ser as coisas. E não é, de maneira nenhuma. E a gente tem visto sistematicamente que não é. Eles têm lá uma pujança financeira e tal, né? De contatos e tudo, mas o resultado das produções é abaixo do aceitável, assim, muito ruim mesmo, né? Então acho que tá aí alguma coisa assim muito, muito forte para a gente fazer nessa nossa precariedade, nessa nossa relação quase que, sei lá, enlouquecida com isso, né? Pô, cara, eu acho que por hoje era isso que eu, como mediação aqui, tinha pra trazer. Eu queria perguntar se tem mais alguém que quer fazer algum comentário. Então, deixar um tempinho aberto aí pra quem quiser dizer alguma coisa agora que estão quase chegando ao nosso final. Não sei, é meio aleatório, mas primeiro eu só queria dizer que, putz, é muito isso aí que você tá falando, assim, essa coisa, a gente tá preso, mas eu acho que ao mesmo tempo estamos caminhando pra meio que sair desse coisa do eixo Rio-São Paulo, assim. Mas eu também queria recomendar esse dia eu tava lendo um texto que não necessariamente tem muita coisa a ver com cinema, mas que conversa muito com essa coisa que você falou de fazer filmes mais próximos das pessoas e que nesse ponto, assim, filmes e o público vão se conectar, né, que às vezes não acontece, assim. E eu vou botar aqui, mas é um texto chamado A Vodka, a Igreja e o Cinema, e é realmente um texto bem massa, assim, é curtinho e não necessariamente conversa mais sobre o espaço do cinema em relação à religião, mas também fala sobre isso, né, que é fazer filmes sobre mais próximos das pessoas, né. Não, e você veja, cara, que é uma coisa muito louca, né? Isso que a gente está falando, né, cara? Que eu acho que está contido, assim, de forma muito simples. Eu vou chover uma olhada aqui, mas acho que é preciso aproveitar que o nosso amigo Craig está nos gravando aqui para deixar registrado. Está explícito dois textos seminais, praticamente até aqui, né? Que é A Publicidade Venceu, do Luiz Carlos Oliveira Júnior, e depois aquele que o Raoni fez, né? Falando sobre o Amada Morta,
que são esses filmes, cara, que criam uma espécie de empresas, assim, né, de filmagem, e que eles se esforçam ao máximo para retirar a vida, né? Eles se esforçam ao máximo para tirar a existência do filme, para colocar uma plástica ali controlada, que até esses dias eu estava assistindo, estava passando uma novela ali rapidinho, estava vendo os figurantes, assim, estava dando risada de como figurante é uma coisa tosca, assim, né? A pessoa fica gesticulando de um determinado jeito, assim, que é muito curioso. E a gente passou, assim, por exemplo, a temer filmar as coisas nas coisas, assim, com as pessoas ali, né? E todos os filmes que a gente fez, o Guilherme tá aí de prova, pô, a gente fez o estacionamento com o estacionamento aberto, a gente filmou o Duda com o posto de gasolina lá aberto, com as pessoas que vão entrando e sei lá, a gente foi se misturando naquela realidade, assim, né? Essa história de, pô, meter um cone lá, chegar dois caras com um fone lá, diz, ó, sai daqui, agora não sei o quê. Pô, aí depois você reclama que as pessoas não vão assistir o seu filme, cara. Pô, você tirou elas da filmagem também, pô. Que história é essa, sabe? Me parece muito estranho. Claro, não é pra ser tão radical aí, né, cara? Inclusive, marxista trotskista aqui, né? Tem momentos que precisa ter um certo controle e tal, mas mas é que, porra, é muito sintomático, né, cara, que o cinema se recuse a ter a interferência dessa realidade e depois, quando ele chega lá, é como se fosse aquela cena do filme Carros lá, né, que eu sempre cito, citei até na reunião da VEC lá, que ficam os carrinhos todos esperando chegar lá, os carros da autoestrada, eles passam por fora, assim, e nem entram na cidade, né. Só, porra, cara, como que os caras não vão assistir os nossos filmes? Olha aqui, grandes filmes, maravilhosos, então as pessoas não vêm assistir. Pô, cara, você não tá nem aí para as pessoas o resto do tempo todo, só quer saber da grana delas lá, né, de público. Pô, não dá, né, cara? Sim, pra caralho, né? Porque acho que a coisa mais bonita assim do cinema é você ver quando a pessoa tá assistindo o filme e ela se reconhece no filme, né? Tipo, essa coisa e essa situação é muito foda assim, sabe? E às vezes que você vê o que tá nessa coisa na massa assim das pessoas grandes que estão fazendo, essa chave não acontece assim. Exatamente, cara. O Tommaso, que é um amigo italiano aqui, que é um grande amigo, assim, ele fala muito isso pra mim, cara. Ele fala, meu, perceba como. Ele falou, pra mim, pros meus amigos lá na Itália, a maior parte das referências que a gente partilha entre nós, de criança, são experiências que a gente viveu no cinema. Que a gente imita o Totó, ou mesmo algum personagem do Marcello Mastroianni. Por exemplo, para eles, o filme tipo da vida é Os Eternos Desconhecidos, do Monicelli, que é um filme de 58, cara. E ele é um cara que é um pouquinho mais velho do que eu, tem 30 e poucos anos. Quer dizer, como é que pode, né? Um filme dos anos 50 ser o filme que, tipo, os caras iam e assistiam. E ele falou, cara, vejo vocês que para vocês não é, para vocês é a televisão, para vocês o fator unitário é o Chaves, que é uma comédia mexicana, cara, dublada, sabe? É muito doido. Essa televisão pra gente é muito mais esse fator unitário, digamos assim, né? Então falta de repente a gente. E o que é o Chaves, senão uma ultra precariedade das coisas, né, cara? E funciona até hoje. Aí o Chaves vai sair do ar, porra, gera uma comoção na galera, né? É foda, cara. Pô, terminamos falando do Chaves, cara. Olha que doideira. Você viu o que dá abrir o Cinefap para estrangeiros, cara? É isso aí, né? Não se considera um estrangeiro, cara. A gente. Não, mas falando sério, assim, eu acho que essa, essa oportunidade de abertura que a gente queria dar era justamente para expandir esse diálogo, assim, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando muito restrito aos nossos olhares, aos nossos filmes dentro da faculdade que estão em si encerrados, enfim, dentro de certos parâmetros que a gente mesmo está pensando, assim, eu acho que existe um pensamento enquanto curso também que, obviamente, também passa por ter um corpo docente há muito tempo já estabelecido, então, enfim, a gente tem uma produção que navega por áreas muito parecidas, acho que expandir esse diálogo e principalmente expandir esse diálogo localmente, né? Esse semestre o que a gente se propõe a fazer é expandir o diálogo não para excluir os filmes universitários, a gente vai ter, inclusive provavelmente vai ter um esse mês ainda, né? A segunda sessão desse mês provavelmente ainda vai ser um universitário da Unespar, mas a gente queria expandir para filmes paranaenses, assim, para justamente a gente discutir esse cinema que está sendo feito próximo da gente. Pode ser que eventualmente no futuro a gente expanda ainda mais, vá para filmes universitários também do Brasil. Pode ser que a gente faça alguma coisa junto com o Metrô esse ano, mas por enquanto é isso, assim, é tentar pensar mais sobre o que está sendo feito aqui com as pessoas que estão fazendo essas coisas aqui para tentar aproximar essas conversas. E dito Eu, tudo isso,
Não, É só pra agradecer aí se você veio, cara. Mas, pô, não. aí você quebrou meu final, né? Puta, não, vamos fazer de novo o final, Porra, mas tava perfeito. tava perfeito, eu sei, cara. Não, Caralho. mas é que não seria eu se não fosse atrapalhar o final do cara, né? Porque eu tenho problemas com finais. Mas assim, deixa eu só falar uma coisa, cara, que passou aqui pela cabeça, que eu acho que é o seguinte, cara. Tem uma herança de um momento que eu acho que foi importante da faculdade, da Cine TV, que era lá o Parque Newton. Como é que chama? Newton, não sei o que Newton lá. Freire Maia. Newton Freire Maia. Quando tava lá no. Que era essa ideia de emular um certo isolamento que tem na ex-TV lá de Cuba, né? Porém, cara, citando aí uma entrevista que eu vi com esse arquiteto, que é o Paulo Mendes da Rocha, se não me engano, que é um super cara da arquitetura do Brasil e o cara que pensa as coisas, ele defende assim ferrenhamente, cara, que a universidade, os estudantes, eles têm que estar no centro da cidade, eles têm que estar no centro dos acontecimentos, cara, eles têm que sentar para tomar café com os caras que estão indo trabalhar no telemarketing, com a galera que está saindo de virar madrugada, tem que estar. E eu acho que o cinema especificamente se beneficia muito desse contato direto com a própria realidade. Isso a gente via, né, cara, nos filmes do Sganzerla, do Júlio Bressani, porra, tinha ali um caldo daquele. Do Tonati também, né, cara? Tinha um caldo ali daquela coisa, daquela vida na cidade, daquela gente que trabalhadora, que parece que o cinema se distanciou um pouco, principalmente esses feitos em universidades que acabam sendo bunkers de proteção, digamos assim, né? Então eu acho que seria muito importante voltar a estar no centro da cidade. Por isso que quando teve aquelas promessas de repente vir aqui pro prédio que ficaria em frente ao MIS ali, eu achava que seria sensacional, cara, estar ali naquela muvuca, digamos assim, né? Então, cara, mil desculpas de ter te atrapalhado, mas eu achava importante, porque eu acho que ainda fica essa herança de uma certa proteção ali, né? Que eu acho que perde um pouco vindo para o Boqueirão, né? De ter que passar ali, pegar que é um bairro de muitos operários, de muita gente que, pô, levanta cedo para trabalhar, mas meio que ali no fluxo contrário, né? Vocês estão indo para a faculdade, a galera está saindo dali, indo para o centro, mas eu acho que tem nessa movimentação alguma coisa muito interessante para acontecer ainda. Mas enfim, cara, eu queria agradecer finalmente você aí por ter vindo aí. Muito obrigado mesmo por ter trazido o filme. Acho que foi um debate bem massa e, enfim, estamos aí. Muito obrigado. Queria também aproveitar para convidar todo mundo para terça-feira tá aí que a gente vai estar na nossa próxima sessão regular passando o filme Junkers Come Here, filme de 1993, se eu não me engano. 95. 95, boa. Acho que é 95, cara. Mas tudo bem, não faz muita diferença. Mas que acho que vai ser um anime bastante interessante da gente conversar aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local que é o Discord. Tá ok? William, valeu mesmo aí, cara. Pô, eu que agradeço aí, pessoal. Até botei o Tom Zé aqui, foi mal. Tudo bem, velho. Cara, realmente foi uma destruição do final, né? Desculpa, bicho, foi mal. Tava muito bom mesmo antes, foi mal, cara. Desculpa mesmo. Cara, eu vou dar uma emendada, desculpa aí, vou cortar no final na edição do podcast, mas. Sim. Aí o cara grava um sozinho, assim, em casa. Até caiu a tampa do negócio aí, viu? Putz, foi mal, cara. Valeu demais, galera. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu. Valeu. Boa Boa noite pra todo noite. mundo aí. Pra todo mundo aí. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, cara. Valeu. Tchau, tchau. Boa Legal o noite. papo. Boa noite.